Sejam bem-vindos ao estúdio AgriNews Play, dentro do espaço do Simpósio Brasil Sul de Bovinos de Leite. Eu estou recebendo a professora Marina Danês. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Patrícia. E eu estou também aqui com o Jardel Zucchi, que é coordenador de bovinocultura da Cooperalfa e membro do Núcleo VET. Obrigada pela sua presença. Obrigado. A professora Marina está fazendo aqui uma palestra que se chama Maximizando o Aproveitamento da Proteína da Dieta à Produção. Professora Marina, seu trabalho conecta ciência de precisão, resultado prático no tanque. Como transformar a proteína da dieta em proteína do leite, reduzindo o desperdício de nitrogênio e custo. Partindo do conceito até o manejo do dia a dia, a gente vai construir esse caminho com algumas informações que vai abordar aqui na entrevista, mas eu queria começar fazendo uma pergunta bem básica. Por que a importância da abordagem desse tema num evento como o Brasil Sul de Bovinos de Leite? Legal, Patrícia. A proteína da dieta ela é o nutriente geralmente que mais impacta no custo, né? Então, o ingrediente proteico ele tem um custo alto, mas ela tem uma importância nutricional e metabólica muito grande na dieta, né? Por ser a fonte de nitrogênio para micro-organismo ruminal e isso afetar diretamente o funcionamento desse micro-organismo, o que afeta também a digestão dos outros nutrientes. Então, fibra, se o micro-organismo não tiver atendido sua exigência de nitrogênio, ele para de degradar a fibra ou diminui isso, aí essa fibra fica no rumen e impede mais consumo, tá? Então, de forma indireta, o nitrogênio ruminal afeta também o aporte dos outros nutrientes para dentro do trato, para frente do trato gastrointestinal. Além de servir de fonte de nitrogênio para as bactérias, a proteína dietética também alimenta o animal de aminoácidos, né? E isso é importante não só para fazer as proteínas do animal, mas os aminoácidos também têm um papel funcional muito grande, seja em saúde ou em regulações de processos metabólicos, que no fim do dia podem afetar a produção de leite, produção de outros sólidos além da proteína, e também saúde mesmo, respostas à inflamação, a estresse oxidativo. Então, ele é um nutriente que ele é multifacetário, assim, então, além de ter esse custo alto. E um outro ponto muito importante é a sua excreção do excesso de nitrogênio, que é um poluente importante, né? Então, o nitrogênio, principalmente que vem da urina, ele é lábil, então ele pode volatilizar ou lixiviar e contaminar ar e solo e água. Então, uma preocupação que a gente tem de não jogar fora, não só porque é caro, mas também porque ele tem um impacto negativo no ambiente. Professora, quando que a gente tem que priorizar a fonte proteica mais degradável no rumen para micro-organismos e quando apostar em proteína não degradável, os aminoácidos pós-rumen? A proteína degradável nunca pode faltar, tá? Então, o primeiro lugar que a gente tem que olhar como nutricionista de ruminante é a microbiota ruminal. Então, primeiro a gente é nutricionista de micro-organismo, né? Sempre brinco isso. Então, ela não pode faltar. Eu nunca vou abrir mão dela para pôr PNDR, mas eu não quero que ela sobre. Mas um animal de baixa exigência, ele consegue atender essa exigência de proteína, de aminoácido para o animal ou para a glândula mamária com quase só PDR. Porque a PDR gera proteína microbiana, né, que é o próprio micro-organismo, e essa proteína microbiana quase atende à exigência dele de proteína metabolizável, que é o que a gente chama a exigência do animal. Mas isso é uma produção de leite baixa. Conforme essa exigência aumenta, você começa a ter a necessidade de um complemento, porque quando a vaca produz mais leite, ela come mais, mas a proteína microbiana não aumenta de forma linear. Então, ela vai aumentando de forma reduzida, assim, e aí chega um ponto que ela não consegue mais atender e a proteína não degradável no rumen passa a ficar até mais importante quantitativamente, né? Vacas de muito alta produção, a microbiana passa a ser 50% só da metabolizável. E aí, nesse momento, a gente começa a olhar para fontes que tenham alto PNDR, que é um desafio, porque a gente não tem muitas opções de trabalhar com essas fontes, de fontes para a gente trabalhar. E aí a gente, além disso, tem uma caracterização pobre dessas fontes, para a gente saber assim, que realmente que eu estou dando, né, para o animal. Então, é claro que com maior nível de produção, a gente precisa de mais proteína não degradável, pensando na formulação, em exigência aporte. Mas pensando em papéis funcionais de aminoácidos, às vezes a gente pode pensar antes disso, em já conseguir colocar um pouco mais de aminoácido no sangue específicos que podem ter papéis metabólicos importantes, até para períodos de desafio. Jardel, você traz
dúvidas diretamente do campo aqui para a professora. A palavra é sua. Muito obrigado pela oportunidade. Professora, realmente a gente tem percebido, né, como a professora falou, custo de produção, que já é um assunto mais antigo em relação ao nível de proteína, mas especificamente nos últimos tempos a gente consegue ter uma leitura melhor de cenários de campo, com relação à leitura de dados, né, com relação à análise de leite, e cada vez mais os animais também têm expressado maiores produções em termos de melhoramento genético e condições de manejo. Como é que a professora enxerga essa demanda, né? Essa demanda de proteína, ou proteína degradável no rumen ou não degradável no rumen, pensando nessa aumento de demanda do animal e também pensando nessa questão da reprodução, se essa limitação pode afetar, além da produção, também afetar a reprodução dos animais. A reprodução, ela costuma ser uma preocupação com excessos, né, de proteína por causa de NU muito alto, que pode afetar o desempenho reprodutivo e fertilidade, mas isso é um nível muito alto, sim, de NU, não nos níveis que a gente tem chegado. Até o próprio capítulo de proteína do NACE menciona que isso não é uma preocupação tão problemática, talvez, quanto em gado de corte, por exemplo, que como não está saindo leite, o NU do sangue vai subir muito mais rápido em uma dieta de alta proteína. Mas com um aumento de exigência, a gente vai ficando cada vez mais amarrado em tentar subir proteína metabolizável com ingredientes que só tem PDR, como o farelo de soja, por exemplo, né? E aí você, para tentar atender proteína metabolizável, sobe o nível do ingrediente que você tem, e aí isso inevitavelmente vai ter um excesso de PDR, quase sempre, né? Você começa a trabalhar com um animal mais produtivo, a gente não tem como dar uma fonte só de PNDR, por exemplo, um mix de farinha de sangue que a gente tem em sistemas produtivos americanos, e aí você trabalha com um pinguinho de farelo de soja para atender o PDR e o resto você coloca em PNDR. Aqui a gente tem essa limitação de poucos ingredientes com baixa degradação ruminal, e sempre que uma vaca vai ficando mais produtiva, acaba sobrando PDR. Aí você começa a ver o NU subindo um pouco. Aí você trabalha com mais energia para tentar usar esse PDR que está adicional. É um desafio grande. E além disso, tem a questão do consumo que a gente estava conversando, né? Uma vaca que produz muito leite. Tem vacas hoje, tem lotes em fazenda com 55, 60 litros. E a gente tem um consumo que é um pouco mais limitado se a gente comparar com pesquisa norte-americana, que tem uma silagem mais digestível na fibra. E aí elas conseguem comer 2 ou 3 quilos de TMR a mais que as nossas vacas. Então acaba que, quando você olha por um teor de proteína da dieta, ela acaba ficando mais alto, tem uma alta demanda, com pouco nutriente, com PNDR alta e consumo um pouquinho limitado em relação a essa produção, né? E, professora, quando a gente enxerga rebanhos com teor de proteína no tanque baixo, né, abaixo para níveis nutricionais da raça, lá para o Jersey, específico para Jersey, holandês, específico para holandês, como que a professora enxerga os principais fatores que têm atrelado as causas para ter esse resultado lá no tanque? Né? Porque muitas vezes a gente enxerga lá um rebanho com essa baixa produtividade, e quando a gente olha os dados do tanque, a grande parte do leite, ou pelo menos 35%, 45% do leite do tanque vem de vacas de lote 1, né? Então, os fatores que levam a ter esse desempenho baixo em proteína de leite no tanque, como é que a pessoa enxerga essas causas? Eu não conheço os dados, mas eu poderia apostar, talvez, de que não é uma deficiência de proteína. Quando a gente pensa em proteína do leite baixa, é natural a gente pensar em deficiência proteica da dieta por ser o substrato direto. Mas lembra que quase metade, ou muitas vezes mais da metade da proteína do leite vem de proteína microbiana, que é feita com PDR mais energia. E eu preciso desse carboidrato fermentado no rumen para poder usar esse PDR para fazer microbiana. Então, quase sempre, a melhor resposta em proteína do leite é com energia na dieta e não com proteína. Só em situações muito extremas, mas é difícil você achar que o lote 1 está faltando proteína, porque a gente põe a soja, mas ela tem uma limitação de consumo, porque a silagem é ruim às vezes. A silagem tem, às vezes, um amido ruim ou baixo amido. Uhum. E aí o milho não está processado. Nosso milho tem uma digestibilidade menor também, né? O grão de milho. Menor, assim, comparado a trabalhos americanos. Sim. Que a gente olha. Então, o nosso milho, ele precisa ser muito processado. E, às vezes, esse processamento não estando adequado, principalmente para esse lote 1, que, para o tanto que está produzindo o consumo, a eficiência está sempre desafiada no lote 1, né? Então, você precisa ter densidade nutricional. E aí, o que mais afeta a proteína do leite é a energia do rumen.
Esse é um ponto. O outro ponto é que essa energia glicogênica que vem do amido, do rumen, que digere no rumen, mas também que gera depois, pós-absortivamente, glicose, essa glicose e essa insulina, eles estimulam a síntese proteica na glândula mamária. Então, a energia glicogênica, ela ajuda a proteína do leite de várias formas, né? Então, ela aumenta a microbiana, ela estimula a síntese proteica por insulina e, às vezes, ela até economiza o uso de aminoácido como fonte de energia, por exemplo, no enterócito, para poder deixar mais, e deixa mais aminoácido livre, né? Então, acho que baixa proteína, o ideal é você combinar isso com o NU, porque se tiver faltando energia, o NU vai estar alto também, nitrogênio ureico do leite. Mas é difícil alguém não dar a soja para a vaca que ela precisa. E às vezes acha que está dando a energia também, mas você não está olhando para a cadeia de amido, processamento, e às vezes está faltando energia no rumen, né? Seriam essas alguns exemplos que você mencionou, perdas silenciosas de proteína na fazenda, professora? Se houver informação mais abrangente do que as já mencionadas na resposta anterior, e quais ajustes costumam gerar retorno mais rápido para evitar essas perdas silenciosas? Eu acho que perda silenciosa, o que mais a gente perde proteína na fazenda é desperdícios, tá? Porque a gente talvez não analise os alimentos com a frequência necessária. Hoje a gente se na sua dieta tiver uma forragem proteica, ela varia bastante, tem que ser bem analisado, né? Quando é só vindo do concentrado é menos problemático, né? Só a soja, por exemplo, uma silagem de milho. E tem a fonte de coprodutos da indústria, que também podem trazer bastante proteína, e também tem uma variabilidade maior que soja, que farelo de soja. Então, o ideal é que a gente analise. Não adianta ter um modelo nutricional excelente se eu não tiver dado de qualidade para colocar no modelo. Então, eu acho que a maior parte da perda silenciosa que você está chamando vem de ineficiência do sistema por falta de dado. Então, a pessoa não mede o leite, não faz análise de leite, não alimenta. Então, assim, se for para pegar tudo de tabela, faz uma dieta de 16,5 de proteína bruta com farelo de soja, milho, silagem e caroço e solta, né? Não tem porquê você tentar melhorar o aproveitamento, trabalhar com eficiência. Agora, se eu quero falar em eficiência, eu tenho que ter dado. Pesagem de vaca, as pessoas não costumam pesar muito vaca, né? Isso eu vejo que é um problema. Medir consumo, quanto eu forneci e quanto sobrou, né? Então, assim, quanto esse animal está realmente comendo? E aí, como faltar proteína degradável no rumen é muito caro, é muito perigoso faltar, porque quando falta proteína no rumen, para de comer, trava consumo. E é a pior coisa que pode acontecer, porque daí falta todos os nutrientes. É mais barato eu perder proteína na urina do que faltar. Então eu sempre trabalho com uma margem de segurança, nem que seja com ureia. E aí, então você está desperdiçando tudo isso saindo na urina. Então, se eu quiser trabalhar com margens de segurança menores, eu preciso ter um manejo alimentar melhor. Não só de análise, mas, por exemplo, se for um vagão, como a gente discutiu agora há pouco na palestra, a pesagem dos alimentos no vagão está batendo, né? Então, essa que a gente chama de nutrição de precisão, né? Mas que não é nada de tecnologia, é só ter dado, né? Acho que é a principal limitação para você poder abaixar as quantidades de proteína geral, melhorar o que você está entregando para a vaca para melhorar a eficiência. Mas como é caro faltar, a gente tende a sempre pôr o choro, sempre pôr o choro. Aí só complementando, em quais cenários corrigir o perfil de aminoácidos essenciais rende mais do que aumentar o percentual de proteína bruta? E que sinais de campo mostram que é hora de ajustar aminoácido pós-rumen em vez de subir proteína bruta? Eu acho que a gente tem que olhar para essa combinação entre produção de proteína do leite e nitrogênio ureico no leite, né? Então, o nitrogênio ureico, geralmente, a gente atribui sempre a um excesso ruminal de nitrogênio, mas não é verdade. Metade da ureia que está circulando no sangue veio do rumen, por excesso de amônia, mas a outra metade veio de aminoácidos que são oxidados por não terem sido usados pelo tecido. Então, se eu der uma proteína também que falta algum aminoácido interessante ou necessário, você não... aquele aminoácido impede, a falta daquele aminoácido impede a proteína de ser sintetizada e os outros são
oxidados, porque o nitrogênio é tóxico para o corpo do animal. A gente tem um órgão que é muito bom em impedir essa toxidez, que é o fígado. Então, o fígado ele vai queimar o que estiver sobrando. Então, sempre que você permitir que o nível de aminoácido plasmático suba, o fígado vai tirando. Sempre uma porção meio fixa daquilo, né? De alguns aminoácidos. Então, balancear aminoácido, eu não acho que tenha que ter a partir de um certo ponto. Sempre que você não fizer, vai ter desperdício. A questão é a seguinte, a proteína microbiana tem um perfil de aminoácido muito bom. Quase perfeito. Falta histidina, digamos assim. Quanto mais o animal estiver dependendo dessa proteína, ou seja, se a exigência é mais baixa e a microbiana atende quase toda a exigência, eu não tenho que me preocupar muito com o balanceamento de aminoácido, porque a microbiana está atendendo. Quando eu vou entrando em mais necessidade de PNDR, aí eu preciso ter esse balanceamento. E aí, quando a gente fala em balanceamento de aminoácido, a gente pensa em aminoácido protegido. E não é verdade, não é só essa opção que eu tenho para balancear aminoácido. A combinação de fonte proteica é a primeira, é o que deveria ser feito primeiro, né? Quando a gente tem dietas muito tradicionais, com farelo de soja principalmente, a metionina é o aminoácido que sempre vai estar em maior deficiência, provavelmente, com silagem de milho como forragem. Como é a maior parte das dietas essa, funciona também. Eu vou balancear para metionina e vai ter um resultado legal. Quando eu começo a trabalhar com dietas mais diferentes, principalmente com coproduto de milho, que hoje está mais disponível, o coproduto do milho já traz mais metionina. A proteína do milho tem bastante metionina. Aí, não necessariamente vai ter uma resposta, né? Então, coproduto de milho, uma dieta bem diferentona. Vamos supor que você tem uma situação em que você está perto de uma planta, você vai pôr proteína quase toda do milho, vai faltar lisina, né? Então, aminoácido não é aditivo. Ele tem que ser balanceado na dieta. Não é o único jeito balancear com aminoácido protegido, porque eles têm um custo elevado, né? Então, tem que se pagar. Mas você consegue fazer isso combinando fontes proteicas. Tem uns dados que eu apresento, que a gente fez um levantamento de ingredientes proteicos em fazendas, 3 levantamentos diferentes. E aí você vai vendo que é interessante que quanto maior a produção média de cada levantamento, mais fontes proteicas aquele grupo usa. E quando você olha experimentos também, nos Estados Unidos isso é muito mais comum. Tem uma mistureba. Aqui a gente vai ter 3 coisas, farelo de soja de alta PNDR, um DDG, aqui no sul um pouco de canola, talvez, né? Mas a gente tem uma limitação maior de fontes, né? Então, a gente usa o aminoácido protegido, mas também que a gente tem essa opção de 2 só, né? Então, Jardel. Professora, falando um pouco da aminoácido, né? A professora comentou da histidina, falou da metionina também. Tem trabalhos que mostram realmente uma suplementação de metionina, ou análogos, né? Com impacto em sólidos de leite, gordura, proteína, né? Como é que é a experiência da professora e talvez os dados da ciência que mostram esses impactos? A metionina é o melhor exemplo de aminoácido nutracêutico, porque eu sei lá se esse é um nome oficial, mas eu que chamei assim, mas com papéis metabólicos, porque é o mais estudado, eu acredito que os outros também tenham, mas a metionina ela tem uma rota metabólica muito importante que se chama ciclo de 1 carbono, e nessa rota ela vai fazer proteína do leite, ou qualquer proteína, mas ela também, parte da metionina entra nessa rota. E nesse ciclo, algumas moléculas muito importantes são formadas. Uma delas é colina, que faz a fosfatidilcolina, que é a principal membrana, fosfolipídio de membrana do VLDL, que é a lipoproteína que exporta a gordura do fígado. Isso ajuda para fígado gorduroso, evitar fígado gorduroso, mas ajuda também a levar a gordura para a glândula mamária, pré-formado, ácido graxo pré-formado. Esse é um ponto. Outro ponto é que a metionina estimula enzimas de síntese de gordura na glândula mamária. Eu tenho os dados também que eu vou mostrar. É super frequente o aumento de gordura com o uso de metionina. Bem frequente mesmo. O análogo tem um efeito ruminal também. Ele ajuda na biohidrogenação, então ele evita que mais CLA escape do rumen, que é o que causa a depressão de gordura no leite, porque ele ajuda a completar a biohidrogenação, o análogo, né? Porque o análogo tem disponibilidade ruminal. Mas a gente está vendo efeito interessante de gordura sem ser com análogo, com metionina totalmente pós-rumen, né? Então a metionina faz epigenética também, porque metila DNA, então tenho certeza que tem outras rotas, mas com certeza 2 que podem ajudar na gordura
seria... E não só na gordura, tá? Se você pensar que a metionina estimula um regulador de síntese proteica chamado mTOR, que é uma proteína que sente todos os sinais da célula e estimula a síntese proteica. Todo sólido de leite é feito com uma enzima, certo? Todo sólido ele é sintetizado com uma enzima. Toda enzima é proteína. Se eu estimulo a síntese proteica global, é muito esperado que eu aumente os sólidos, né? Só que a glândula mamária ela tem que trabalhar na maior eficiência bioquímica. Então, às vezes, você vê cair um pouco de lactose porque aumentou muita gordura. É porque tira energia. Então, assim, eles competem pelos mesmos substratos. Mas existe um estímulo de produção de gordura, que é muito interessante, porque às vezes paga mais do que a proteína em si, né? Vamos ver isso. Falando de ajuste de dieta, professora, existe uma rotina mínima de checagem que você recomende para times pequenos? Eu acho que a melhor checagem é no leite, na composição do leite. Eu acho que é de rotina os laticínios geralmente analisarem leite pelo menos 2 a 3 vezes por mês, né? Costuma ser, do tanque. E aí você pode olhar tanto a proteína do leite quanto o nitrogênio ureico. E produção, com certeza, né? Se a produção cair. Geralmente tem outras coisas acontecendo antes, né? Qualidade de forragem, que troca muito na fazenda e tal, mas a proteína do leite é um bom indicador. E eu acho que sempre que trocar ingrediente. Trocou ingrediente, tem que reajustar a dieta. Então, para isso precisa de análise, né? Mas a proteína é legal porque muita coisa dá para aprender com ela, a nutrição proteica, olhando a composição do leite, né? Jardel, se deixar ela com a gente aqui, nós vamos levar 50 minutos de entrevista. Você tem né? aí uma finalização... Vamos usar o espaço da Milk Fair, né? Professora, assim, eu teria mais uma pergunta, professora. A professora comentou antes de ureia, comentou de NU, né? 2 perguntas. A primeira, a nível, assim, o que seria um NU ideal, né, na opinião da professora, até para nos nortear a nível de campo? E a segunda pergunta seria assim, como usar essa informação de NU? Posso usar ela de forma isolada, com uma única amostra? O que seria uma recomendação segura, na opinião da professora, para nós usar a informação NU de tanque? Sim. O NU, ele é uma ferramenta muito boa, que sofre muita variação, o efeito de várias outras coisas além da proteína. Então, raça afeta NU, estresse por calor afeta NU, época do ano afeta NU. Então, o seu milho afeta NU, né? A sua energia do milho. Então, usar ele como uma medida única e eventual e com uma faixa fixa é bem complicado. Então, eu acredito muito em NU, mas você tem que ter o teu histórico. Sempre no mesmo laboratório. O laboratório afeta NU muito, afeta mais NU do que os outros componentes do leite. Sempre o mesmo laboratório. E o ideal do NU é ele ser uma ferramenta relativa. Fiz uma manipulação nutricional e vejo a resposta em NU. Ela é rápida, sabe? Uma semana de manipulação nutricional para você ver resultado em NU, quando você mexe em proteína. Existe uma combinação de NU com proteína do leite, que você pode dividir o miligrama por dia de NU que você excretou. Então, você pega a concentração vezes o leite, divide por quanto de grama de proteína do leite foi excretada. E tem que estar abaixo de 4 isso. Não é fácil ficar abaixo. É meio que assim... Se essa vaca estiver produzindo mais proteína, ela tem o direito de produzir mais NU também, porque ela come mais. Então, é uma medida que mistura ineficiência e eficiência, talvez seja mais interessante que o NU sozinho. Então, mas nunca uma medida única, tem que ser... E ela é super variável ao longo dos dias também. Então, se você pegou um dia de calor, que foi aquela coleta, vai tomar decisões erradas. Então, você tem que trabalhar o histórico. E aí você pode trabalhar entre 10 e 14, que é uma medida tradicional, mas não quer dizer que abaixo de 10 necessariamente tenha problema. Uma vaca muito produtiva, essa de 60 litros, ela pode ter 9 de NU. E às vezes, dependendo da raça, se tem girolando no rebanho, por exemplo, o NU aumenta bem, vai para 15, 16, né? A faixa ideal talvez não seja tão fácil de definir, mas abaixo, por exemplo, de 8 e acima de 17, tá fora, né? Mas o ideal é trabalhar, sempre tentar reduzir, desde que você não impacte negativamente a produção. Porque o papel da ureia, nesses casos, né, professora, até é para ajudar a fechar a ureia, obviamente, via aração, né? Para fechar a proteína bruta da aração, né? E também em custo de produção. Então, me parece um produto importante para nós olhar a dieta da vaca lá e atender os requerimentos, né? E nem sempre está atrelado diretamente ao NU lá da excreção lá da vaca. Vaca de exigência mais baixa tem um espaço para usar ureia, tá? Porque você está pensando muito mais no rumen.
sempre que você começa a aumentar a exigência e precisar por PNDR, você vai ter que entrar com soja, aí a ureia perde o espaço, porque a soja já está trazendo muita PDR. Então, não necessariamente. Mas uma coisa importante é que a ureia ela é usada pelo micro-organismo do rumen numa eficiência menor do que uma proteína verdadeira também. Mas não existe cenário ideal. Se o seu cenário ali é trabalhar com mais eficiência, menor custo de produção, ela funciona e só não pode também exagerar, porque pode afetar até consumo negativamente, né? Mas ela é possível de usar. Quem quiser saber mais vai ter que vir ano que vem aqui de novo no evento para ver uma outra palestra da professora Marina completa para acompanhar o assunto. Obrigada, viu, Jardel? Obrigada, professora. Alguma consideração final, alguma coisa que a gente deixou de abordar que você acha que é importante colocar? Uma última coisa é a questão só dessa energia glicogênica na glândula mamária, porque a gente tende a pensar só em reduzir proteína quando a gente fala em aumentar a eficiência. Só que existe duas formas de aumentar a eficiência. Eu diminuindo o input ou eu aumentando o output da mesma coisa, certo? É uma relação. E aí, a energia glicogênica ela vem como uma ferramenta muito útil para aumentar o output de proteína do leite. E talvez também aumentar essa eficiência sem ter mexido na proteína. Então, o seu cenário tem que ser considerado. Se eu estou na Europa, que eu pago pelo nitrogênio excretado, eu vou trabalhar com diminuir proteína mesmo. Mas aí também eu vou pagar numa queda de produção, às vezes, tá? Mas tudo bem, porque é o que eu preciso fazer. Então, só cuidado. Hoje eu não considero a proteína bruta mais uma métrica de formulação. Ela é uma consequência que a gente pode até olhar por referência, mas o que importa é a eficiência de uso do N, PDR e proteína metabolizável, né? Então, e muitas vezes eu vou mexer nessas coisas trabalhando em energia da dieta. Então, a gente tem que parar de pensar em caixinhas, né? Porque nutrição é tudo integrado. É impressionante. Obrigada, Jardel. Obrigada, professora. Sim, em nome do Nucleovest, né, nós gostaríamos de agradecer a Priscila, em especial a professora Marina, pela disponibilidade, né, vindo de longe para nos prestigiar no nosso evento e engrandecer o evento com uma palestra com um tema bem importante e certamente vai agregar muito no 14º Simpósio do Brasil Sul de Leite. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo evento também. E você está conseguindo ter uma ideia aqui da qualidade da programação do evento, se inscreve no nosso canal e já fica esperto para a data do evento do ano que vem, para você estar presencial aqui e poder fazer suas próprias perguntas para o pessoal que vem fazer palestra para nós aqui. Muito obrigada.